Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu sei que é uma campanha voltada para renovação, mas tenho certeza que essa palavra virá para reflexão e para renovar. O pastor Wesley falou: pastor, não tem tema fixo, então fica na liberdade do Espírito, Deus vai falar conosco. É uma mensagem muito conhecida, a parábola do semeador. Versículo 25 diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei tentando. Vamos repetir a parte A do versículo número 3, todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando. Podeis tomar o vosso assento. Vou repetir apenas mais uma vez para ficar gravado aos amados. E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando. Primeira coisa, amados, quando nós estamos na presença de Jesus, nós nunca devemos procurá-lo para tentá-lo, mas nós temos que procurá-lo para adorá-lo. João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Só que esse doutor da lei aqui se achava um maioral, estava no mesmo grau, da mesma maneira que Jesus era chamado de mestre. Esse homem aqui, que não tem o seu nome relatado, também é chamado de mestre, é chamado de doutor da lei, ou seja, era um sacerdote, alguém que desde a cultura judaica, desde a sua infância, foi treinado para decorar a Torá, foi treinado para decorar os 10 mandamentos, foi treinado para decorar sobre Abraão, Isaac e Jacó, foi treinado para conhecer a história de Josué, de Sansão, foi treinado para conhecer a história dos reis, foi treinado para conhecer os salmos. Era alguém que tinha uma expertise com a palavra, era alguém que conhecia a lei. Não era qualquer pessoa que estava ali, ou seja, havia um colegiado. Quando nós falamos da palavra colegiado, um dos significados da palavra colegiado é todo mundo está no mesmo nível, ou seja, todos ali estavam em um debate, em todos no mesmo nível, todos com respeito. E esse doutor da lei vai fazer uma pergunta para o Senhor. Repita assim comigo: eu sou senhor daquilo que penso, mas sou escravo daquilo que falo. Isso é uma verdade absoluta. Eu posso pensar, mas se a partir do momento que eu falo, eu me exponho, seja se expor de uma forma benéfica, ou seja, me expor de uma forma vexatória. E esse homem não aguentou e faz uma pergunta. Pastor, qual pergunta ele fez? Repita assim: qual pergunta, pastor? Se a gente tivesse aqui uma brincadeira rápida, se a gente tivesse num reality show, um programa de perguntas e respostas, que desde que as perguntas fossem éticas, não tem problema algum você assistir. Às vezes você assiste, é muito melhor do que você talvez ver outras coisas. Não é assim? Porque nós, como crente, vemos cultos, assistimos os cultos em programação, ouvimos os nossos hinos, mas tenho certeza, querido, que às vezes você assiste algum programa de integração. Se não fere a santidade, sem problema algum. Talvez esse homem, alguém poderia dizer, esse homem fez uma pergunta que vale muito mais que R$1 milhão. Porque ele fez uma pergunta muito séria. Ele disse: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Irmãos, isso é a massa de um bolo escondido. Isso aqui é como se fosse a receita da Coca-Cola, a receita de um Big Mac, porque ninguém quer contar. E ele está indo verdadeiramente perguntar para quem sabe, porque muitos nesse contexto que já estão aqui, já tinha se passado o que? A fama de Jesus já estava iniciada. Jesus já tinha passado pelas mãos de João no batismo. Muitos já tinham visto o Senhor, o Espírito Santo se apresentando em forma de pomba e uma voz ecoar do céu dizendo: eis o meu filho amado, a quem eu tenho me alegrado. Já tinha acontecido
algumas curas, já existia um colegiado de discípulos, ou seja, uma igreja cristã, embora o nome cristão ainda não tinha sido declarado, só vai ser declarado lá na frente no livro de Atos, mas já tinha discípulos. Jesus já tinha um respeito perante a sociedade, mesmo a história nos relatando, e muito provavelmente, e pouco que nós vemos da adolescência, nós vemos em alguns trechos da adolescência, poucos raros a Bíblia dizer, Jesus no templo ensinando quem? Os doutores da lei. Mas dá-se a entender que Jesus não foi formado em uma escola rabínica, ao ponto de lá na frente, aqueles que vão dizer, quando o ministério de Jesus vai se acender, o nome que eles dão para ele, olha, não é este, aquele que vem de Nazaré? Porventura viria alguma coisa boa de Nazaré? Porventura não é esse o filho de Maria? Porventura não é esse o filho de José, o carpinteiro? Só que a sabedoria que o pai dá ao filho, e os milagres que começam a acontecer, ao ponto de João Batista dizer, olha, eu sou a voz que clama no deserto, e eu vou preparar o caminho, mas após mim virá um que vai fazer diferente. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo, com o Espírito, com a glória do Pai. Só para a gente dar esse pano de fundo, para você compreender com quem que Jesus estava ali. Jesus estava sendo respeitado pelos doutores da lei, mas existia uma guerra, sempre existiu uma guerra religiosa. A equipe, se a gente pode dizer assim, da lei, era constituída pelos fariseus, os doutores da lei da época. E esse homem faz uma pergunta que, na minha opinião, é uma pergunta que, quando eu leio o texto, mexe com a minha alma. Eu não acho a pergunta uma pergunta absurda, eu acho uma pergunta totalmente pertinente. Só que ele não faz a pergunta para adorar, ele faz a pergunta para tentar. Porque Jesus se diz, eu sou o pão da vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus entra com uma pregação diferente, uma pregação de reino, uma pregação voltada para o reino. Mateus capítulo 5, o sermão da montanha, nesse texto aqui, já tinha passado. Ou seja, ele fala muito do céu, fala pouco de si mesmo e fala muito do Pai. Uma pregação que começa a impactar. As pessoas começam a olhar a Jesus dizendo, olha, esse homem fala do céu, esse homem fala que ele vai morrer, mas ele vai voltar. Ele fala de ressurreição, ele prega ao Pai, ele diz que o Pai está nele. Aquilo começa a trazer curiosidade na alma e no coração das pessoas, ao ponto das próprias crianças serem impactadas com aquele sermão e os discípulos quererem lançar as crianças fora. Jesus diz, não, 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 delas é o reino dos céus, deixa vir a minhas criancinhas, porque verdadeiramente delas, aleluia, é tirado o perfeito louvor. Para que numa pregação você consiga atrair a atenção das crianças, é porque é um algo muito sobrenatural, é um algo muito divino. Ainda mais nossos pequenininhos que são pentecostais, para segurar eles na igreja. Então aquilo chamava a atenção de todos, mas mexeu em uma ferida, numa ferida religiosa, numa ferida dos doutores da lei. Quando Jesus ia no templo, era destaque. Quando ele viu o templo bagunçado, ele faz uma espécie de um chicote, expulsa os cambistas e diz, a minha casa, a casa do meu pai, será chamada casa de oração. Olha a ousadia que ele tinha. Os doutores da lei vinham correr solto a desorganização no templo. Um vende uma pomba, um vende um camelo. A fachada do templo, que era para ser uma fachada de adoração, era uma fachada que estava virando uma fachada de comércio. Então ele vem com um testemunho para impactar. Esse é o cenário que Jesus está vivendo. E aí surge uma pergunta. Irmãos, eu tenho praticamente assim, não posso falar por você, mas quase certeza que todos nós que procurássemos a Jesus, faríamos essa pergunta, bispo.
mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Até porque nós seguimos a Jesus, e eu quero crer. Aqui não tem não, mas lá na Semeando, às vezes aparece alguns que quer servir a Jesus pela bênção. Ele recebe a cura de um câncer, ele vai embora. Ele recebe um carro, ele vai embora. Ele recebe uma casa, ele vai embora. O casamento é restaurado, ele vai embora. Mas aqui na Missão Nacional, a Deusa da Glória, não tem. Mas de vez em quando aparece lá, pastor. Às vezes ora, chega lá cheio de carrapicho, a gente cuida, passa o azeite, faz igual o bom samaritano vai fazer aqui no final. Derramar azeite e vinho. E aí ele fica tranquilo, vai embora. Mas nós, como verdadeiros adoradores, queremos o céu. Jesus diz, olha, loucos se você ganhar o mundo e chegar naquele dia, você não ganhou sua própria vida, sua própria alma. É incoerente, é um discurso incoerente, é um evangelho incoerente. E esse doutor da lei aqui vive uma lei incoerente. E agora nós vamos entrar aí na mensagem, sair um pouco da introdução e entrar na mensagem. Sempre de uma forma delicada, quando alguém te faz uma pergunta, você devolve como uma resposta. Se alguém perguntar para mim, pastor, o senhor está bem? A primeira coisa, eu estou bem, ponto, resposta. E aí eu posso fazer uma pergunta, e você? Eu faço uma pergunta e depois, educadamente, posso te fazer ou não, se eu tiver. Às vezes, quando a gente acorda meio pentecostal, você está bem, estou bem, ponto. E aí, às vezes, a pessoa não. Você sempre aguarda uma devolutiva. Só que Jesus conhece a intenção do coração desse homem. E ele não responde a pergunta com uma resposta. Ele responde a pergunta com outra pergunta. É incoerente. Parece indelicado, só que Jesus conhece o coração. E aí ele diz, mestre, que fareis eu para dar a vida eterna? Jesus diz, mas espera aí, você não é doutor da lei? Você conhece, você foi treinado, você participou das escolas rabínicas. Talvez Jesus diz, olha, mas eu não consegui participar das escolas rabínicas, eu tinha que ajudar meu pai e minha mãe. Eu tinha que trabalhar de carpinteiro também. Meu ministério está se acendendo agora com 30 anos. Participei de poucas reuniões no templo. Mas Jesus, sempre treinado, sempre o Pai moldando. E ele disse, ele responde a pergunta com outra pergunta. Que está escrito na lei? Ele não dá a resposta. Ele diz, que está escrito na lei? Como lês? Ele está dizendo, o que está escrito na lei e como lês? É bem certo que o Antigo Testamento traz muito, de uma forma mais ofuscada, a questão de salvação. É muito mais uma questão de salvação de escape físico, mas muito mais uma questão de santificação, de liberação de pecado, de sacrifício dos animais, as festas judaicas, o povo, Deus sempre tratando o comportamento para o povo não estar na idolatria, não estar no caminho errado, mas um pano de fundo de salvação está em Gênesis 3,15, que é a primeira profecia que a gente fala sobre Cristo, que a serpente feriria o calcanhar, mas o homem, quando se diz ali o homem Cristo, feriria a cabeça, está fazendo uma alusão que ele seria ferido, mas no final ele atingiria a cabeça da serpente, Cristo Jesus o nosso Senhor. Mas muito pouco, principalmente mais nos Salmos, se fala de salvação. Mas nós vemos a história do povo judeu muito em conflitos, muitos em guerras, porque eles mesmos às vezes contendiam contra o próprio Deus. Só que o rabino aqui, o doutor da lei, tem uma resposta na ponta da língua. É maravilhoso isso. Ele conhece a palavra, ele não titubia. Quando o Senhor responde essa pergunta com uma outra pergunta, ele dá uma resposta.
Talvez dizendo: olha, o Senhor não sabe me responder, porque o Senhor está me respondendo como uma pergunta, e eu não vou responder o Senhor com uma pergunta, mas eu vou lhe responder como uma resposta, porque eu sou o doutor da lei. Mensagem pastoral, não fique bravo comigo, às vezes você vai dizer um aleluia. Nós não podemos indagar aquilo que Deus tem com as nossas vidas. Não podemos ser mal educados com o céu. Às vezes o Senhor vai responder muitas das vezes as nossas indagações, perguntando o nosso posicionamento para Ele. Só que aqui Ele vai e responde, e diz: amarás o Senhor teu Deus. Olha que lindo, conheci a palavra, bispo. Amarás o Senhor teu Deus, mas não de qualquer jeito, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha a qualificação de conhecimento bíblico deste homem. E aí diz: e de todo o teu, repita assim comigo, entendimento. Olha, então ele fala: amarás o Senhor teu Deus, ele coloca o amor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, ou seja, tem que ter fé, tem que buscar, tem que estar fortalecido, e ele diz: de todo entendimento. E aí ele responde: e ao seu próximo como a ti mesmo. Resposta de FUVEST. Sabe aquela segunda prova da FUVEST para medicina? A última questão, você fala: se essa aqui eu acertar o gabarito, eu entrei? É essa a resposta. Essa aqui é a resposta de FUVEST. É a resposta que Jesus queria ouvir. Nossa, peraí, mas você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e você vai amar o teu próximo como a ti mesmo? Está garantido, filhão. Fique em paz, teu nome está escrito no livro da vida, vai subir direto. Só que Jesus elogia. Jesus diz: respondeste bem. Ele diz, o próprio Jesus, mas repita assim comigo: o cumprimento do espírito da lei é tão importante quanto o cumprimento da letra da lei. Não adianta eu viver apenas a letra, eu tenho que viver o Espírito. O Espírito que está dentro da lei. E esse homem só vivia o cumprimento da letra da lei, mas não vivia o cumprimento do Espírito da lei. E nós temos que cumprir o cumprimento, nós temos que cumprir, né? Redundante, cumprir o cumprimento é redundante. Nós temos que cumprir o Espírito da lei, viver uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, não extingueis o Espírito Santo, e vivemos a lei pelo Espírito, e não vivemos a lei pela letra. É o que Paulo depois vai advertir: não adianta viver a lei pela letra, porque ela mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós vivemos o Evangelho pelo Espírito, nós vivemos o Evangelho sem fardo, mas nós vivemos a verdade absoluta do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus, porque Ele merece. E aí Jesus diz: respondeste bem. Tirou 10, passou. Pode fazer inscrição na faculdade? Não. Só que aí Lucas é muito sábio. Ele coloca um ponto e vírgula. Lucas não coloca nenhum ponto e nenhuma vírgula, mas ele já coloca assim um ponto e vírgula, já para chamar a atenção. Você coloca um ponto, ou você dá uma continuidade a uma frase, ou você pode continuar aquela, ou uma vírgula para dar uma pausa. Ele coloca logo um ponto e uma vírgula. Respondeste bem, ponto e vírgula. Faze isso e viverás. Bispo, Deus só vai pedir para eu fazer algo que eu não estou fazendo. Se eu estiver fazendo oração, Ele não vai pedir para eu orar. Mas se eu não estiver orando, Ele vai fazer: ora. Se você não estiver dizimando e ofertando, Ele vai dizer: oferta e dizima. Se você estiver ofertando e dizimando, Ele não vai pedir isso para você. Você só pede para o seu filho e sua filha lavar a louça, por quê? Porque às vezes não faz. Porque se for no automático, você não vai precisar para fazer. Mas aí todo mundo
né? Aqui não, mas em casa, meu Deus, domingo todo mundo almoçou, todo mundo, que eu tenho que, eu vou ali, não, eu vou cuidar do cachorro, e some. Você só pede para alguém fazer alguma coisa, porque ela não está fazendo. Jesus falou, olha, eu te conheço, o que você recita é de lábios, mas faze isso, e aí ele diz, fazer isso e viverás. Quem deu a resposta para a própria pergunta foi o doutor da lei. A pergunta era: o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: faze isso que você falou e viverá. Porque ele queria saber uma questão de vida eterna. Falou: olha, se você falar, sabe aquele discurso, amado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No evangelho não cola. No evangelho não adianta. Porque nós pregamos muito mais com a vida do que com a palavra. O cristão prega muito mais com a vida do que com a palavra. Só que esse homem tinha o quê? A letra da lei, mas não tinha o espírito da lei. Por quê, pastor? Olha só. Eu fico, irmãos, às vezes eu falo assim, meu Deus, como é que Jesus tinha tanta paciência assim? Continua a conversa, ele quis se justificar. Só que no Antigo Testamento já vai falar, o justo não se justifica. E lá na frente nós vamos aprender sobre a justificação, em Romanos 5:1, Paulo vai falar para a igreja de Roma, sendo, pois, justificados pela... A fé vem pelo... Ouvir pela... Está entendendo a mensagem? Quando pregamos e ouvimos a palavra pela fé, e a fé só vem pelo Espírito, nós somos justificados pela fé. Só que ele quis se justificar, porque ficou feio para ele. Repita assim comigo, ficou feio para o doutor da lei. Pastor, por que ficou feio? Um colegiado reunido, Jesus ali, um homem quer tentar Jesus. Jesus responde para ele com uma pergunta, ou seja, é incoerente. Aí ele dá uma resposta boa. Aí Jesus já elogia, respondeste bem. Talvez quando ele ouviu, respondeste bem, falou, tá vendo? Olha quem eu sou. Olha quem, eu mando, eu faço. Olha aqui, sumo sacerdote, levitas, diáconos, colegiado, olha aí, discípulo, olha aí João, Pedro, vocês andam com ele e nunca tiveram uma resposta dessa. Mal ele sabia que um iletrado chamado Pedro, Jesus ia fazer uma pergunta para ele, para os discípulos, diz, quem diz que eu sou? Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer, respondeste bem, porque não foi nem da carne e nem do sangue, mas foi do Espírito. É o que vocês estão buscando aqui, nas quartas-feiras. Vamos começar essa campanha, buscando pelo Espírito. E ele quis se justificar a si mesmo e disse a Jesus, quem é o meu próximo? Bispa, não tem coerência. Como é que eu digo... Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E agora eu estou perguntando para Jesus quem é meu próximo. Esse camarada ali, a Bíblia é sem entendimento. Porque ele pergunta para Jesus quem é o próximo? Se ele mesmo citou, eu vou amar o meu próximo. Pregava por pregar, mas não vivia. E nós como cristãos não podemos pregar por pregar, nós temos que viver a essência da palavra. Jesus vai propor uma parábola, só que é uma parábola que traz um conflito assim, que ele não tem nem tempo para respirar. Porque ele diz, um certo homem, e esse homem não tem nome, estava indo de Jerusalém para Jericó. Jesus fez uns milagres de Jericó. Vemos lá o cego de Jericó, uma mensagem muito pregada por nós. É que no evangelho triunfalista que a gente vê,
mas eu lembro que pelo menos uns 20 anos atrás, domingo é cego de Jericó. Porque ele clamava, tem muitas lições ali. Mas não é o texto que nós vamos chegar. Mas ele diz: estava descendo um homem de Jerusalém, repita assim comigo, Jerusalém. Uma das traduções para Jerusalém é morada de paz, a cidade perfeita, ou a cidade daquele que é perfeito. Quero me ater ao nome morada de paz. Jericó, uma das traduções para Jericó é perfumada. Só que também pode ser considerada como cidade de maldição. Porque em Josué capítulo 6, versículo 26, a Bíblia diz assim: naquele tempo Josué esconjurou, ou seja, amaldiçoou quem? A cidade de Jericó, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar a cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, mas sobre o seu filho mais moço lhe serás posto às portas. Ou seja, vai morrer na porta. Josué tinha amaldiçoado Jericó. Depois ela ressurge, mas não era uma cidade muito bem vista. Ou seja, alguém está saindo da morada de paz e indo para uma morada de maldição. Jesus está dizendo: o seu próximo é aquele que às vezes está em paz, está em tribulação e você tem que ajudar ele. Seu próximo é aquele que às vezes orava e não está conseguindo orar mais, e você vai orar por ele. Seu próximo é aquele que não está frequentando mais a igreja, aleluia, e agora você vai lá ajudar ele a voltar aos caminhos do Senhor. Quem é o meu próximo? É aquele que sai da morada de paz, está indo para uma morada de maldição. E ele sai, e esse caminho de Jerusalém para Jericó, alguns teólogos vão dizer que chamava Vale de Sangue. Muitos salteadores ali. Não vou entrar em algum contexto de época, mas Jesus vai falar: olha, sabe, nesse vale de sangue, nesse trajeto da morada de paz para uma terra que foi amaldiçoada lá atrás, estava descendo um certo homem, e ele foi assaltado. Tiraram, bateram nele e deixaram ele, repita assim comigo, meio morto. Não estava morto. Só que Apocalipse vai dizer, Jesus vai chegar para uma igreja, que era uma igreja morna, não era nem fria e nem quente, falou: olha, morno não dá, ou é vivo ou está morto. Para uma outra igreja ele diz: olha, vocês têm nome que vive, mas está morto. Mas uma pessoa meio morta, ela não serve nem para ela mesma e nem para alguém. Você está preparado para começar a cuidar do meio morto? Porque nessa pandemia que nós tivemos, ficou muitas pessoas no meio do caminho que estão meio mortas. E Deus está à procura de nós, de mim, de você, de nós. Eu, você e eu, nós ajudamos os meios mortos, aleluia, a se reerguerem, se levantarem em nome de Jesus Cristo. Porque avivamento também é isso, viver pelo Espírito é isso. Você vai participar dessas quartas-feiras, não vai esperando coisa leve não, querido, porque, aleluia, existe também uma cobrança divina da parte de Deus para nós. Para quê? Para ajudarmos aqueles que estão meio mortos. E a Bíblia diz que ele ficou meio morto. E aí vem o sacerdote. Você conhece a mensagem. O sacerdote vem e a Bíblia diz que ele olha. Ele olhou, só que ele passou de largo. Você já imaginou? Quero parafrasear. Nós aqui num culto, vamos supor que eu era esse sacerdote, prego para vocês, sai aqui, tem alguém meio morto ali, que evangelho que eu estou vivendo? É o evangelho desse doutor da lei, que ele não sabe nem quem é o seu próximo. Ele passa de largo. Para piorar a situação, vem um levita. O papel do levita, além da adoração, de dedilhar os instrumentos, de cuidar com zelo do santuário do templo, era também interpretar a palavra. Não era alguém que não conhecia a Bíblia. Quando era preciso interpretar as Sagradas Escrituras, ler para o povo, o papel do levita também era esse. Ou seja, o levita também
passa de largo. E aí Jesus vai na ferida. Doutor da lei, você não é tão bom. Ó, um samaritano, pronto. Gera um choque religioso. Que ele falou, não estou à procura de religiosos, eu estou à procura de adoradores. Gera um choque. Porque Jesus vai trazer uma analogia. Ele poderia falar, olha, mas um judeu vindo do templo, da congregação, mas Jesus sai do cenário judaico e traz um cenário samaritano, de um povo misto, um povo com mistura, que não poderia estar em contato. E ele falou, você quer saber verdadeiramente quem é o seu próximo? Eu vou te explicar. Mas um samaritano, aí pronto, eu fico imaginando, falou, talvez aquele camarada falou, meu Deus, por que eu fui tentar esse homem? É por isso que eu digo, você é senhor do que pensa, mas é escravo do que fala. E aí diz que quando o samaritano desceu, me chama a atenção. Repita assim comigo, ele ia de viagem. O sacerdote estava passando por passar. Talvez tinha um compromisso. Se fosse nos dias atuais, tinha uma agenda em Jericó. O levita tinha uma agenda em Jericó. Mas o bom samaritano tinha relógio. Ele ia de viagem. Ele ia ao encontro de alguém. Ele tinha mala. A Bíblia diz que ele estava de cavalo. Ele tinha pressa. O sacerdote e o levita estavam indo a pé. Mas esse homem estava indo a cavalo. Ninguém anda a cavalo se não está com pressa ou se tem carga. Aquele homem tinha carga. Aquele homem tinha compromisso. É o que eu entendo no texto. E a Bíblia diz, ele ia de viagem. Jesus traz um termo diferente. Ele poderia falar, e ali também passava um samaritano. Ele diz, não, esse ia de viagem. Ele estava ocupado. Ninguém, amados, não coloque o seu trabalho como empecilho, sua faculdade como empecilho, seus filhos como empecilho, sua casa como empecilho, seus negócios como empecilho, porque só Deus só usa aquele que está ocupado. Eu nunca vi um desocupado. Davi estava lá, trabalhando, cuidando das ovelhas, e Deus falou, eu vou te chamar para um negócio. Eu não vejo nenhum homem bíblico e sem estar fazendo nada e Deus não o chamar para uma obra. Ele ia de viagem, estava ocupado. Só que na correria que ele estava, no estresse que ele estava, ele parou e falou, opa, a Bíblia diz que ele comoveu-se, se encheu de íntima compaixão e ele parou. Sabe para onde ele foi? Diga assim, para onde, pastor? Para os pés. Você quer estar aos pés de ninguém? Ninguém quer estar nos pés de ninguém. É por isso que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, aquilo ofende a Pedro. Pedro ficou ofendido. Falou, não, dos 11 só pode lavar, mas o meu jamais, porque tu és o meu Senhor. Jesus diz, Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Aí ele já quer tomar um banho. O Senhor falou, não, também não é assim, filho. Mas ele vai primeiro aos pés, age de compaixão, analisa e vê que ele tem feridas. Ata as feridas. Sabe com o quê? Repita assim comigo, azeite e vinho. Pastor, o que quer dizer isso? Azeite não é o símbolo do Espírito? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará porque tinha azeite. A primeira coisa que esse homem está levando para esse samaritano, para esse homem que não tem nome, ele está levando vida. Ele estava meio morto, ele precisava de salvação. Quando ele derrama azeite, espiritualmente falando, trazendo uma analogia, ele está levando o quê? Fé. Deus vai te usar para isso. Tem pessoas que estão precisando que você leve azeite para a vida deles. Está preparado, querido, para encher o vaso um pouco mais de azeite, para você levar, aleluia, e derramar sobre as feridas. Você não vai levar azeite para dizer que você é o mais espiritual, que você tem profecia, que você fala mais línguas estranhas. Não, você vai levar azeite para derramar na ferida. E aí diz que ele levou vinho também. Vinho, uma das traduções para vinho é alegria. Ele estava levando alegria para aquele homem.
Deus vai levar você, aleluia, a alguns lugares, mas não vai ser aquelas reuniões que muitos crentes por aí se reúnem para falar do pastor, para falar do apóstolo, para falar do bispo. Não, você vai se reunir com pessoas para levar alegria, para levar salvação às pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Vão te procurar porque você tem azeite e vinho, você é espiritual e você tem alegria na vida, porque o que esse homem precisava aqui era de espiritualidade e de alegria em sua vida. Já vou concluir. E aí a Bíblia diz que ele coloca no seu cavalo e segue, e vai para uma estalagem. E a Bíblia diz, bispos, e cuidou dele. Quem cuidou? Foi, ele mandou alguém cuidar? Não, naquele dia ele tinha outros compromissos, mas naquele dia ele parou, falou, e cuidou dele. No dia seguinte ele tinha um compromisso. Só que quem faz discipulado, quem tem discipulado na veia, quem tem chama de ganhar almas, quem se preocupa com o seu próximo, não larga de qualquer jeito. É uma lição que Jesus está dando para o doutor da lei. Aquele homem seguiu, mas deixou 2 dinheiros lá para cuidar dele. Chamou o hospedeiro. Tem hospedeiro aqui nessa noite? Quem é o hospedeiro? É aquele que às vezes o bispo cuida, que o pastor cuida, que uma irmã cuida, e depois coloca no departamento. O departamento de jovem é hospedeiro, a musicalidade é hospedeiro, as irmãs é hospedeiro, os varões são hospedeiros. É por isso que a palavra do Senhor diz, olha, se você quer ser um obreiro, uma das suas qualidades é, seja hospitaleiro. Se você não souber ser hospitaleiro, não serve para ser obreiro. Se for mal educado, não serve. Ele chama o hospedeiro e diz assim, cuida dele. Talvez o hospedeiro, mas o que eu tenho? Ele falou, não tem nada a ver, eu não sou enfermeiro, não sei cuidar disso. O Senhor deixou dinheiro aqui, mas a questão não é o dinheiro, está cheio de ferida. Ele falou, olha filho, cuida dele. Vai chegar pessoas na sua mão que talvez você vai fazer o papel do bom samaritano, e em algumas situações você também vai ter que ser hospedeiro. Hospedeiro tem que ter paciência, porque até o paciente, ou seja, até aquela pessoa ficar curada, demora alguns dias. Tem pessoa que você manda um WhatsApp hoje, você manda amanhã, aí ele fala que vem quarta, não vem, só vem no domingo. Aí ele diz que vai vir na quarta de novo, ele não vem, só aparece no domingo. Às vezes falta no domingo, e você tem que continuar insistindo. Eu tenho pessoas que eu sou hospedeiro nas vidas deles, e eu tenho que mandar o WhatsApp todo dia. E às vezes quando é a campanha da igreja tem que lembrar, porque são pessoas que não aceitaram a Cristo ainda. São pessoas que eu estou levando azeite, estou levando vinho, aleluia, mas são pessoas ainda que estão necessitando. E é pelo Espírito, por mais que eu faça, por mais que eu queira, a conversão é pelo Espírito. Só que o meu papel é ser o quê? Bom samaritano e hospedeiro. Dá trabalho, mas essa é a minha função do Evangelho. Aleluia, se eu quero alcançar a vida eterna, eu tenho que amar o meu Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, amar o próximo e a si mesmo. E outra coisa, eu tenho que praticar. Não adianta apenas eu citar, eu tenho que praticar o Evangelho de Cristo na terra. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Meu Deus, passei 2 minutos, vou concluir. E ele leva. E aí, Jesus termina e diz, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Esse camarada era bom de resposta, viu? Pensa num doutor da lei que era bom de resposta, só que era ruim de prática. Ele tinha a resposta na ponta da língua. Como é que ele ia rebater? Jesus estava trazendo uma analogia para ele mesmo. Falou, você é doutor da lei, mas às vezes quando você visita a casa da viúva, é para devorar o que ela tem para comer. Você não é capaz de levar se fosse nos dias atuais, um arroz, um feijão e uma carne e um ovo para ela comer. Você vai lá para devorar as mesas dela.
Você visita a casa do órfão, não é para levar uma palavra, não é para dar um abraço de um pai que ele não tem, mas é para devorar a casa dele. Você vai, você faz o jejum, bate no peito, faz cara de triste para todo mundo ver que você é um grande, você é um grande religioso, mas por dentro está vazio. Você está bacana por fora, mas por dentro você está ruim. Você vai no santuário e oferta na frente de todo mundo, e às vezes demonstra mostrando a sua oferta, para mostrar que a sua oferta é maior do que alguém, mas vai entrar, aleluia, uma viúva, uma senhora que vai derramar tudo aquilo que tem, e Jesus vai olhar aquilo, é pouco, mas é a oferta que vai chamar a atenção, que vai mexer com a alma do mestre. Doutor da lei, você precisa mudar. Talvez você entrou com uma mentalidade aqui nessa noite, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Talvez você ache o seu problema tão grande, mas tem muitas pessoas que estão com problemas e dificuldades muito maiores do que o seu. Se você aguardar apenas o seu problema ser solucionado para você fazer a obra de Deus, olha, eu vou dizer para você que é engano, porque eu tenho minhas guerras, eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas adversidades. Os bispos aqui tem, cada obreiro aqui tem, cada crente aqui tem, cada casal aqui tem, cada família tem um choque de realidade, mas nós temos que continuarmos sendo avivados na obra do Senhor, pregando o evangelho e cuidando do nosso próximo, em nome de Jesus. E aí, depois da resposta, disse Jesus não amaciou para ele não. E é aquele negócio, a quem é mais dado, mais é cobrado. Falou, você é doutor da lei, você é de escola rabínica, você aguenta. Falou, olha, vai e faz da mesma maneira. 2 vezes Jesus mandou ele fazer. Na primeira falou, vai lá e faz, e você fazendo viverá. E agora que você aprendeu, vai lá e faz da mesma maneira. E ele nem precisou repetir. Se você fizer da mesma maneira, você vai viver. Já estava entendido. Para bom entendedor, um ponto e uma vírgula, né? Como disse o pastor lá no fundo, meia palavra basta. Jesus é autodidático. Jesus é didático nas suas ministrações. Você pode curvar sua cabeça, querer orar com a igreja, pastor? Sentados mesmo. Uma permissão do bispo João Bosco. Uma palavra de reflexão, mas uma palavra que traz avivamento. Porque, amados, o avivamento, ele vem para expansão. Tinha 500, ficou 120. Quando Jesus subiu em Atos 1, tinha 500. Depois o povo foi esmorecendo, ficou 120. Só que depois que os 120 foram cheios, Pedro abriu a boca e 3.000 se converteram. Quer viver um avivamento? Viva a lei pelo Espírito. Não viva apenas a lei pela letra, por teoria. Evangelho não é teoria, evangelho é vivência. Peço perdão, passei 6 minutos, quero orar com os amados. Bendito Deus, amado Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, na missão nacional, Deus toda a glória. Continua aguardando, Senhor, a liderança dessa igreja, os bispos, pastores, o corpo, Senhor, diretivo, os obreiros. Continua aguardando, Senhor, essa obra que há muitos anos pregam o evangelho, e com certeza, Senhor, muitas quartas-feiras essa igreja estará aberta aqui, pregando a mensagem do evangelho. Próximos se achegarão, o meio morto vai chegar aqui, vai chegar meio morto e vai sair daqui vivo, porque o evangelho vai entrar, a ressurreição vai entrar, o Cristo que se auto-intitulou e é o pão da vida vai trazer alimento, que se auto-intitulou rios de água viva, aleluia, que aquele que bebesse da água dele, que é a água do evangelho, rios de água viva, que aleluia, meios mortos entrarão aqui, Senhor, de uma forma, mas sairão diferentes, porque terão um encontro com a ressurreição, a vida, através do evangelho de Cristo Jesus. Eu quero, meu Deus, determinar, aleluia, Senhor, não por mim, mas pela autoridade que é no teu nome, que há muitas bênçãos sobre esse rebanho, muitas bênçãos sobre, meu Deus, aleluia, essa igreja, e que o teu nome será cada dia mais glorificado e exaltado. Cuida, Senhor, do bispo João Bosco, cuida da pastora Cássia, cuida, meu Deus, aleluia, Senhor, a cada dia mais desse rebanho, e continua avivando esses trabalhos de quarta-feira, continua ampliando, Senhor, as tendas da congregação, em nome de Jesus Cristo. E a palavra, Senhor, final na minha oração é vida, é espiritualidade, é graça, é poder do teu Espírito, é batismo com o Espírito Santo, é renovação em línguas estranhas, é profecias nesse lugar, é visão, é sonhos, aleluia, Senhor. E a tua palavra diz, e eu sinto a tua presença, que nos finais dos tempos o Senhor derramaria do
teu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos teriam, aleluia, visões, aleluia, os moços iriam profetizar, aleluia, Senhor, e o Senhor derramaria do teu poder e da tua glória. Que nunca falte o poder e a glória do teu Espírito sobre essa casa de oração. É o meu pedido em Amelo, em o nome do Senhor Jesus, amém. Somente quem crê aplaude ao Senhor e glorifica o seu nome. Meu muito obrigado.